Muito bem, caríssimos paroquianos, nesse tempo de quarentena, achamos por bem gravar um pequeno vídeo falando um pouco da história da paróquia de Nossa Senhora da Glória, sobretudo pensando nas crianças da catequese, que às vezes nunca leram a história da paróquia de Nossa Senhora da Glória e nunca leram também a história de Passagem de Mariana. Então, a paróquia foi criada em 1941 e o primeiro pároco foi Dom Daniel Baeta, era padre Daniel Baeta, logo depois foi eleito bispo de Mariana, auxiliar. Só que a história é muito mais antiga, a história da igreja de Passagem é muito mais antiga do que a história da paróquia de Passagem. Então a ideia foi falar um pouquinho sobre essa história, que é muito mais antiga que a história da devoção a Nossa Senhora da Glória, da devoção ou da vivência da experiência cristã aqui em Passagem Mariana. Então, a devoção, a história da fé, podemos dizer, começam no finalzinho do século XVII, por volta de 1696, mais ou menos, naquele período em que todos olhavam para Minas Gerais, tentando encontrar um metal precioso, ouro, nas Minas Gerais. Então, mais ou menos, a história de Passagem, do descobrimento, digamos assim, é de 1696, e é também, mais ou menos, a história da devoção a Nossa Senhora e da história cristã que se desenvolveu aqui. Então, a primeira igreja, por exemplo, a igreja de Santo Antônio e também a igreja de Nossa Senhora da Glória, que naquele tempo eram capelas, elas datam de 1726. Ou seja, na verdade, elas existiam antes de 1726, mas os registros de batizados os registros de batizados mostram que nessa data as igrejas, as capelas já estavam funcionando. Em 1755, a capela de Nossa Senhora da Glória, ela praticamente fica imprópria para a celebração, porque era de pau a pique, estava muito estragada pelo uso, pelo tempo. Então, praticamente essa capela chega ao fim em 1755, e é justamente essa data também da reconstrução da matriz, como nós temos aqui hoje. Então começa ali a reconstrução no modelo que nós temos, uma construção mais robusta, mais sólida, mais ampla, e que vai se estender até mais ou menos antes de 1816, porque em 1816 tem registro de que aqui não existiam mais obras. Então, com isso nós entendemos que a igreja já estava acabada, já estava pronta. Depois ela sofre ou passa, digamos assim, por várias melhorias, mas ela está já pronta para o culto, pronta para a vivência dos sacramentos. E nesse estudo, uma história também interessante é sobre o nome Passagem. Por que tem esse nome Passagem? Então, para muitos, o nome é bastante conhecido, talvez até a origem seja conhecida. Mas para as crianças, os jovens,
e para também pessoas que vêm de fora, não sabem muito a origem do nome. Então, a origem é mais ou menos essa, de que existia uma pequena passarela no Ribeirão, né, onde as pessoas passavam. Uma pequena passarela, uma passagem bem estreita, e é justamente aqui onde tem o rio de passagem, nesse ribeirão aqui, que é chamado pelo registro histórico, Ribeirão do Carmo. Uma outra origem do nome parece a mais provável, segundo o livro do Monsenhor Flávio, passagem entre duas importantes localidades, Mariana e Ouro Preto. Então, para ir a Mariana e para ir a Ouro Preto, ou para sair de uma cidade para ir para outra, o caminho era esse aqui, né? A passagem era justamente essa localidade. Então, passagem, segundo o Monsenhor Flávio, que gosta muito de história, que escreveu sobre esta localidade, esse distrito, né, passagem justamente porque daqui se vai para Mariana, daqui se vai para Ouro Preto. É um nome bastante significativo. E também é interessante que o Monsenhor Flávio, né, sempre ele, a nossa fonte aqui é sempre o Monsenhor Flávio, ele descobre também, ou ele fala também, do sentido quase que teológico do nome. Então ele lembra que passagem na Bíblia, por exemplo, para os hebreus, era a passagem do anjo entre os filhos dos hebreus, defendendo os perigos. Passagem também é passagem do Mar Vermelho ou passagem da escravidão para a liberdade. E passagem, depois ele vai dizer, no cristianismo, é justamente a Páscoa, que é a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero. Então, o nome passagem, ele tem esse significado também teológico e que nos convida, de alguma forma, a pensar, né, que nós estamos nesse mundo de passagem. Nós somos peregrinos no mundo, nós somos aqui passageiros. Então, passagem lembra também a própria condição humana, né, no mundo. Nós somos peregrinos, porque a nossa morada, né, verdadeira, definitiva, é a casa do Pai. Depois nós vamos gravar mais um vídeo falando então desta importante localidade, hoje distrito de Passagem, onde está a nossa querida paróquia de Nossa Senhora da Glória. Espero que o vídeo ajude um pouco, né, a conhecer, né, a nossa história e conhecer a história desse lugar bonito que nós vivemos. E depois de Passagem, passou de Passagem de Mariana, mas já agora no século XX. Então, por hoje é só, e depois nós vamos fazer outro vídeo, né, falando de alguns detalhes importantes da história que se desenvolveu aqui, das coisas importantes, né, que já aconteceram neste solo. Até breve.